Então, Jesus cura dois cegos, mas ele trabalha neles conforme ele já tinha trabalhado em outras curas, a questão da fé. E ainda adverte a eles que, ao sair dali daquela casa, não dissessem nada a ninguém. Por que que Jesus pediu isso? E como que realmente ele teria curado esses cegos utilizando ali da fé dos dois? Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, onde num vídeo de apenas 15 minutos nós vamos retirar a essência do Evangelho e depois no primeiro comentário nós vamos colocar um material de apoio onde você vai poder se aprofundar um pouco mais, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Então venha conosco. E hoje chegamos ao capítulo 9, versículo de 27 a 31, aonde Jesus ele cura dois cegos. Ele estava ali saindo daquela casa onde ele tinha, primeiro, saído de uma casa, ido até para fazer a cura da mulher que eles achavam que estavam morta, que nós tratamos no vídeo anterior ao que saiu antes deste. E aí o que acontece? E depois, no meio do caminho, ele ainda cura uma mulher que sangra. E nós vemos que ela extraiu ali o poder necessário, os sentimentos realmente trabalhando a sua fé, e nós vamos vendo que é uma coisa muito importante para nós extrairmos aqui nessa passagem na questão do Evangelho. Jesus, ele não curava. Ele deixava isso muito claro, porque se ele curasse um e não curasse outros, ele seria injusto. Mas ele falava, vá, sua fé te curou. E nessa passagem de hoje, onde ele cura dois cegos, nós vamos vendo que ele trabalha novamente a questão da fé. Algo muito importante para que nós, eu e você, possamos aprender que a fé é realmente aquela válvula propulsora que vai fazer nós avançarmos ainda mais. Por isso que Jesus, em seu Evangelho, trabalha e muito a questão da fé. Vamos ler o trecho só para nós situarmos um pouco mais. Partindo Jesus dali, da onde ele estava, na casa da menina, aonde ela ali acha que ressuscita. Antes disso, ele tinha curado a mulher que sangra. E o local que é o mais exato, aqui não diz, mas vários estudiosos trabalham que deve ser Cafarnaum, esse local, porque eles vão até a casa, e a casa possivelmente é a casa de Pedro, onde nós sabemos que Jesus ali fixou como se fossem as bases da onde é o seu colégio apostólico, ali na cidade de Cafarnaum. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo dois cegos, que gritavam e diziam, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, ou seja, possivelmente a casa de Pedro, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou, crede vós que tenho poder para fazer isso? Olha que pergunta de Jesus. Você crê que eu tenha o poder para fazer isso? Te curar? E eles respondem, sim, Senhor. Então tocou-lhe os olhos e disse, seja feito segundo a vossa fé. Olha que importante. Aqui a questão da fé que nós estamos falando. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os ademoestou, ou seja, os alertou com energia. Cuidado, para que ninguém o saiba, mas eles, ao saírem dali, espalharam a sua fama por toda aquela região. Conforme nós dissemos lá na introdução, por que Jesus havia dito para eles para não dizer nada a ninguém? Por que esses cegos seguiam Jesus? Nós vemos que várias pessoas seguindo o Mestre. Conforme nós já dissemos nos vídeos anteriores, aqui, e outra coisa, quem chegou agora nesse estudo, está vendo esse primeiro vídeo, apesar de ser um estudo sequencial, onde nós temos outros vídeos lá na playlist, no canal NEP Honório Abreu, você fica nesse vídeo, veja ele, que nós vamos vendo que as essências podem ser retiradas por partes. Aí depois, se você gostar, vá lá, assista os outros vídeos, coloque em dia. São vídeos de apenas 15 minutos, mas nós tentamos destrinchar e retirar a essência verdadeira que o Cristo trouxe. E aproveite e se inscreva no canal, nós temos outros vídeos também ali postados para você poder evoluir cada vez mais. É isso que nós queremos em si.
Então Jesus, o que ele faz? Ele primeiro pergunta se aquelas pessoas têm fé nele. Por quê? Nós já dissemos e nós estamos trabalhando nessa passagem, principalmente nesses quesitos das questões das curas, que Jesus ele não curava. Que quem curava era quem? Era Deus, infinito amor. E as pessoas conseguiam extrair essa cura do corpo físico justamente analisando as questões da fé, ou seja, eram elas que extraíam a energia necessária. Porque senão Jesus estaria sendo injusto, porque várias pessoas ali o procuravam e apenas algumas foram curadas, ou seja, foram aquelas que realmente tinham a fé. É muito importante quando nós trabalhamos essa questão da fé, no Evangelho Rede Vivo, nós vamos depois colocar esses textos lá nos comentários para que nós possamos se aprofundar. Diz assim: tal como aconteceu a Saulo, que desperta para Paulo, após o inesquecível encontro com Cristo, a entrada de Damasco, nós também nos encontramos a caminho. Conhecemos o evangelho de luz, conhecemos a doutrina consoladora prometida pelo Cristo. Queremos que Jesus nos cure, mas será que estamos dispostos à cura própria? Até quando caminharemos cegos, surdos, mudos e paralíticos em relação às verdades eternas, conforme afirma Emmanuel? E nós vamos ler aqui um trecho de Emmanuel, mas olha que importante. Nós caminhamos cegos, surdos e mudos. Nós caminhamos ainda com a ilusão. Cegueira que quer dizer aqui no texto é aquela cegueira espiritual, cegueira realmente para as coisas santas, para aquilo que pode nos purificar realmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma hora que eles evocam cura de Ars para curar uma mulher cega. E quando ele se apresenta, ele fala: o que queres que eu cure? O corpo ou a alma? E na hora que eles falam que querem que cure a alma, ele fala: ainda é necessário então ter as chagas da cegueira. É importante porque Deus, sendo justo e soberanamente bom, ele não impõe a um filho um fardo ou um castigo desproporcional àquilo que ele tem que viver. E aí vem a questão da resignação. Emmanuel coloca aqui, aonde ele trabalha o Clarim, aonde Chico trabalha o seguinte: quando a gente fala em Cristo sem buscar-lhe companhia, muitos dizem: quero Jesus, mas não aceita. O problema do Cristo, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Ou seja, o Cristo nos convida todos os dias a comunhão, a estarmos com Ele, a nos nutrirmos do seu Evangelho. É isso que é importante. Não é estar com Cristo, é ter uma comunhão com Cristo, é viver o Evangelho. Não é simplesmente lê-lo, é extrair. E olha que amor que tem o Cristo. Os dois cegos, nós já vimos no estudo anterior que as pessoas que tinham cegueira, os coxos, os mudos, os judeus trabalhavam que eles eram povos impuros, indignos, ou seja, que aquelas pessoas estavam passando por provações por causa de pureza. Então, eles não eram aceitos nos lugares, eles viviam à margem da sociedade. E olha que exemplo grandioso que dá aqui o mestre. Eles entram na casa de Pedro, ou seja, Jesus os aceita ali naquele recinto. Isso é muito importante nós termos, para você ver a humildade e o amor do Cristo, de realmente estar ali com eles. Esses pontos do Evangelho têm que despertar em nós o que nós devemos viver, que é justamente essa comunhão com Jesus que nós devemos ter todos os dias. Ainda diz assim, ainda no Evangelho Rede Vivo: parte da população vivia à margem da sociedade. Aí ele traz essa questão dos cegos e viverem à margem da sociedade.
Aliada ao magnetismo curador, associado-se à fé do beneficiado, quando Jesus afirma, seja feito segundo a vossa fé, é porque diante dele estava alguém que desenvolveu dentro de si a verdadeira fé, como afirma Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé robusta da perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá incerteza e a hesitação de que se aproveitem os adversários que devemos combater. Ou seja, a fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Ou seja, o que Jesus quer despertar em cada um de nós? Esta fé robusta, aquela fé que vai fazer despertar em nós o verdadeiro amor e nos ligarmos a Deus. E aí, por que Jesus fala para eles? Para eles não contarem para as pessoas o que tinha acontecido ali. Nós vamos vendo uma prova da humildade do Cristo, aonde ele não trabalha, porque se ele diz para a pessoa que quem curou ele foi a fé dele, aonde eles extraíram as energias necessárias. Lógico que ele foi o condutor, ele foi o mestre realmente que levou aquelas energias, mas as energias vêm de Deus e as pessoas podem obtê-las elas de várias formas, principalmente a questão da oração e de tantas outras conexões que nós temos com Deus, trabalhando justamente a fé, aonde Jesus está caminhando conosco a todo o tempo. E nós dissemos aqui a questão de Paulo, que antes era Saulo, e ele se apresenta ali em espírito para Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali tem uma questão também da cegueira, onde depois ele é curado por Ananias, e é trabalhado ali até se tornar Paulo. Jesus quer a todo momento nos engrandecer, realmente nos livrar das chagas, mas não as chagas apenas do corpo físico, mas principalmente as chagas da alma. Então nós não devemos perguntar por que Deus, por que eu tenho esse problema físico, por que eu estou em sofrimento, mas para quê? O que você quer me mostrar? O que você quer me ensinar com esse problema? E depois se ligar à fé e à resignação. Se eu ainda tenho esse problema, é porque Deus quer que eu aprenda algo com ele. Mas aí ele diz, aí é dito em Rigonati, no Evangelho dos Humildes, quando ele diz, cuidado para que ninguém saiba, né, para não espalhar. Mas qual é a fé que deveriam possuir? Deveriam possuir a fé em Deus, nosso Pai, que é o único que pode permitir que os desejos de seus filhos sejam satisfeitos. Por isso é que Jesus proíbe os cegos de que digam de quem receberam a cura. É como se lhes dissesse, não diga que fui eu quem lhes deu a vista, porque foi de Deus que eles receberam. Admiramos aqui a humildade de Jesus, fazendo com que suas obras glorifiquem a Deus nosso Pai. Ou seja, Jesus queria demonstrar ali naquele ato que não era ele que curava. E isso é muito importante para você ter isso na sua vida. Por que nós devemos estudar o Evangelho? Estudar o Evangelho, conforme é o lema do nosso estudo, é mergulhar no amor do Cristo, aonde ele traz não uma religião, mas uma doutrina de vida fundamentada principalmente no amor, aonde nós vimos que ali no Sermão do Monte, ele fez as bases, ele criou ali a base realmente da sua doutrina, e ele pegou pessoas comuns para serem ali seus apóstolos, e depois foram seguindo com pessoas até ditas pecadoras, mas ele foi fazendo essa conversão para demonstrar que tanto eu quanto você poderemos a todo momento ligados num pensamento, tendo a fé robusta, realmente que é do Pai, que nós iremos obter a verdadeira cura espiritual. Então vamos estudar o Evangelho, mas mais do que isso, agora eu peço que vocês vão lá nos comentários, analisem não apenas os textos, mas comentem conosco. O que você está achando desse estudo? O que você achou dessa passagem? Qual que seria a cura verdadeira que Jesus promove todos os dias nos corações de cada uma das pessoas? E venha conosco, curta o vídeo, compartilhe ele com um amigo que esteja querendo também estudar sobre isso. E vamos cada vez mais mergulharmos nesse amor do Cristo, unindo corações. E até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz. Até o nosso próximo estudo. Fique com Deus.